As expectativas em geral na economia se deterioraram um pouco nas últimas semanas, nos últimos dias, não por problemas só brasileiros, né? Mas por essa conjuntura internacional complicada, né? Situação no Oriente Médio, Israel e Irã jogando mísseis um no outro, situação na guerra na Ucrânia também não tem uma evolução muito clara para onde vai, o que é que vai acontecer ali. A Rússia meio que se afastando cada vez mais do Ocidente, criando um clima de tensão, né? E tem também a perspectiva das relações dos Estados Unidos e China se complicarem dependendo do resultado da eleição no final do ano nos Estados Unidos. Então, um ambiente, digamos assim, um pouco tenso no mundo dos negócios, embora de fato não haja nada que concretamente esteja jogando a economia para baixo. Por exemplo, nos Estados Unidos, a economia continua crescendo, mais até do que se esperava, e com isso a notícia ruim é que o Banco Central lá, o Federal Reserve, não vai baixar a taxa de juros tão rápido quanto se esperava. E quando os Estados Unidos não baixam a taxa de juros, o que acontece? Há uma atração de capitais para lá, né? O porto seguro ainda no mundo parece ser o dólar americano. Mas a China, por exemplo, também cresceu mais do que o esperado, assim também como a União Europeia como um todo, né? Vários países da União Europeia estão crescendo além. Até uma melhora na Argentina, né? A situação fiscal na Argentina deu uma ligeira melhorada, muito tímida ainda, modesta, mas melhorou, né? Estavam descendo a ladeira, digamos assim, que diminuiu o ritmo de descida da ladeira, já talvez se estabilizando. Então, concretamente, a gente não tem uma situação real na economia de deterioração nesse momento, né? Tudo em função do que pode vir a acontecer, da expectativa no futuro. Será que a coisa vai piorar? Será que pode ter algum problema? Então a situação é essa. Em relação ao Brasil, por exemplo, o que é que tem contribuído para esse clima mais negativo? Bom, primeiro é a situação fiscal. O governo, quando lançou o arcabouço fiscal, né, o governo Lula, seu primeiro ano de governo, tinha uma projeção de como é que as contas públicas iam se comportar ao longo desse período. Bom, no primeiro ano, o déficit ficou dentro do programado, mas ficou acima do que se imaginava ou do que o ministro da Fazenda se propunha. Teve a situação dos precatórios, ele resolveu-se isso, né? Mas isso fez com que o déficit no ano passado fosse muito mais alto do que o Brasil precisa. Para esse ano já se esperava ou se espera uma economia equilibrada em termos de finanças públicas, ou seja, déficit zero, né? Pelo menos no conceito primário, as despesas iriam ser equivalentes às receitas. Claro que ainda vai ter déficit nominal, porque a conta de juros não está sendo paga nada, né? Está sendo rolada. E quando você rola isso, você adiciona esse valor na dívida pública. Então vai criando um problema para o futuro. Então, você tem que ter um superávit primário para pelo menos diminuir essa conta de juros e forçar uma queda na taxa de juros para essa conta ir diminuindo como proporção do produto interno bruto. E já se diz o seguinte, que talvez não dê nem esse déficit zero, né, esse equilíbrio. Que haja um pequeno déficit, mesmo pequeno. Mas mesmo esse pequeno déficit faz com que a conta de juros não consiga diminuir no ritmo que o país precisa para estabilizar a dívida pública, né? A dívida pública é uma espada de Damocles, ela fica nos ameaçando, que é uma coisa colossal e se ela foge do controle, desarruma toda a economia. Os dados
primeiro quadrimestre, né, considerando o mês de abril também, não são ruins, ao contrário até. As projeções do Banco Central é que a economia está crescendo mais do que estava projetado no início do ano pelo mercado. Em termos de finanças públicas também. A receita está crescendo além do que se falava, né? E uma das questões relacionadas ao arcabouço lá, fiscal, era de que ele foi programado em cima de aumento de receita. Se o aumento de receitas não se realizasse, todo o arcabouço iria para o brejo, né? Mas, por enquanto, ao menos, esse aumento de receita está se realizando. A gente está batendo recordes de arrecadação, porque a economia está crescendo mais, está gerando emprego, mais salários estão sendo pagos, mais consumo, e as exportações estão indo bem. Enfim, então o conjunto da economia está respondendo e, por enquanto, pelo menos, a possibilidade das contas públicas se deteriorarem, como alguns especialistas estão dizendo, ela não é concreta, não é real. Claro que a preocupação é válida. Se a gente não pressionar o governo para que ponha as contas em ordem, buscar mais eficiência, sabe? Essa coisa sai muito facilmente do controle, né? Parece que de noite, quando a gente está dormindo, essas despesas ficam se multiplicando sozinhas, né? Elas aumentam assim, sem a gente não piscar de olhos. Bom, então, voltando à vaca fria aqui, quer dizer, a perspectiva da economia esse ano continua sendo de crescimento, aumento do número de empregos formais e informais, mais formais do que informais, o que é positivo, que aumenta a arrecadação da Previdência, mais trabalhadores ficam com amparo social, né, seguro, né? O INSS é também um seguro para quem sofre acidente, enfim, fica inválido, alguma coisa assim. E na informalidade isso não tem. Se ele não tem um seguro privado, aconteceu um acidente de trabalho, balbal. Então é muito positivo que haja uma formalização progressiva. Num post aí, outro post que eu vou gravar aqui, eu vou falar sobre as transformações demográficas que os dados do censo estão mostrando pouco a pouco. Então, por enquanto, eu continuo otimista. Acho que os mercados estão reagindo negativamente, porque está se falando, a inflação talvez não caia tão rapidamente quanto se falou, os juros nos Estados Unidos não baixam, então o Banco Central vai puxar um pouquinho o freio de mão nesse ritmo de redução da taxa de juros. Vai ter a reunião do Copom agora em maio e está esperando um corte de meio ponto percentual na taxa Selic. Aí tem gente falando, não, vai ser 0,25, né? Esse meio ponto percentual parecia ser unânime, né, na opinião do mercado, agora já não é. Muita gente já acha que ele pode reduzir o ritmo de queda para 0,25, seria ruim, porque está em 10,75, taxa de juros muito alta nesse momento para a situação econômica do Brasil, né? Não houve uma deterioração das contas públicas, não há uma situação externa ruim, ao contrário, a gente vai ter um superávit da balança comercial maior do que o do ano passado. Os dólares não estão entrando porque os exportadores estão mantendo isso lá fora, preferem tentar, pelo menos momentaneamente, usufruir dessa taxa de juros elevada nos Estados Unidos. Mas quando a taxa de juros cair lá, pode ser que haja uma avalanche aqui de dólares e até seja ruim, porque pode derrubar muito o nosso câmbio e prejudicar as exportações futuras. Então esse é o quadro que eu estou vendo da economia, fechando aí o primeiro quadrimestre. Vamos ver se as estatísticas confirmam esse meu prognóstico ou não.